Jó, capítulo de número 27. Esse domingo vamos trabalhar o capítulo 27 agora pela manhã e o capítulo 28 à noite. O capítulo 28 era mais para o presbítero Arthur, porque fala sobre Jari de Minas, né? Mas nós vamos tentar falar um pouco sobre isso à noite. Mas vamos agora no capítulo 27, versículo 2, 5 e 6. Jó 27, verso 2, 5 e 6. Diz o texto, verso 2. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Verso 5. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Amém. O ministro da propaganda da Alemanha nazista, o Joseph Goebbels, ele ficou famoso por uma frase forte, que ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes acaba por ser aceita como verdade. Só que isso não funcionou no caso de Jó, porque por repetidas vezes os amigos de Jó traziam acusações para ele, né, faziam acusações a ele, e ele jamais deixou se afastar da sua consciência de integridade. Em todo momento, mesmo sendo acusado, mesmo sendo explicada pelos amigos a sua tribulação e o seu sofrimento a partir de erros que ele teria eventualmente cometido, ele nunca se deixou levar por essas acusações. E aqui no capítulo 27, especialmente nos versos 5 e 6 que nós lemos, o Jó, mais uma vez, vai reafirmar a sua integridade diante dos seus amigos. Só que esse não é um único assunto aqui tratado no capítulo 27. Tem um outro assunto também importante que nós vamos falar sobre ele. Nós estamos diante da última réplica que Jó ofereceu no debate com os seus 3 amigos, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Neste último ciclo de debates não tem a participação do Zofar, apenas do Elifaz e do Bildade. O Bildade foi o último amigo que falou no capítulo 25, e mais uma vez ele foi muito previsível e ele foi pouco relevante, tratando Deus dentro daquela caixinha que a gente já está até enfatuado de saber, estamos enfatuados dos argumentos deles, que é simplesmente explicar os sofrimentos a partir de punições que Deus traz para as pessoas, e Jó parte para uma outra ideia. A resposta de Jó iniciou-se no capítulo 26, que foi tratado no mês de outubro, no último domingo de outubro, e aqui no capítulo 26 se iniciou um fechamento geral dos argumentos de Jó. No capítulo 26, Jó ressaltou a sua consciência da onipotência de Deus, mesmo na amargura das circunstâncias, que mais uma vez contrastou, como eu disse, com aquela abordagem superficial e irrelevante de Bildade, conforme aparece no capítulo 25. E agora, no capítulo 27, Jó segue a linha mais profunda e não simplista, no sentido de lidar com Deus na sua grandeza, infinitude, eternidade. Meus irmãos, a linha argumentativa de Bildade, ela é zombada por Jó no início do capítulo 26, por causa da sua superficialidade. E ela é contrastada com a exposição de conceitos muito mais profundos a respeito desse assunto, ainda no capítulo 26, incluindo não somente uma consciência sobre o poder, a soberania, a grandeza, a onipotência de Deus, que era também constantemente apresentadas pelos amigos de Jó, mas também a consciência de que o que nós sabemos dos atributos de Deus são apenas orlas dos caminhos de Deus, são apenas beiradinhas dos propósitos de Deus, um leve sussurro do trovão da sua voz, é o que diz o versículo de número 14. Eu quero dizer com isso que Bildade, Zofar, Elifaz sempre falam da grandeza, onipotência, sabedoria de Deus e tal, e o Jó também. Só que o Jó tem uma consciência de que isso vai muito além do nosso conhecimento
E é por isso que ele diz no verso 14 do capítulo 26, olha, isso é apenas o que nós conhecemos de Deus, são apenas as orlas, são apenas as beiradas dos seus caminhos. É apenas um sussurro que a gente tem ouvido. Agora, o trovão do poder de Deus, quem vai entender? Quem pode penetrar os arcanos do Todo-Poderoso, como diz o próprio Jó no capítulo de número 24? O ponto é que mesmo em sua amargura, amargura aqui descrita no verso de número 2 que nós lemos, né? O Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, mesmo em sua amargura, Jó é usado pelo Espírito Eterno para nos mostrar que os caminhos de Deus são muito mais profundos do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar, e que a questão relacionada ao sofrimento humano jamais poderia ser olhada, jamais poderia ser descrita com a superficialidade que tem sido repetidamente e de maneira enfadonha trazida por seus amigos. O que nos tem maravilhado nos discursos de Jó é um fato que pode ser facilmente percebido por um esforço dos irmãos em voltar um pouquinho os capítulos, quem sabe assistir outras exposições que já foram trabalhadas aqui, que refere-se a esperanças muito sublimes que Jó tem em relação à vida, que envolve conceitos muito especiais se nós consideramos o contexto em que ele vivia. Que conceitos são esses que Jó expressa nos seus discursos? Jó fala de um mediador. Eu sinto falta de alguém que se coloque entre eu e Deus. Poxa. Jó fala de ressurreição. Ele fala que a vida termina e, na verdade, isso não faz sentido, porque só faria sentido uma ressurreição que permitisse que nós permanecêssemos na presença de Deus e vivêssemos de uma maneira diferente. Jó fala da redenção por um Deus vivo. Meus irmãos, essas esperanças, esses conceitos são muito profundos e a gente percebe que eles se consumaram, né? Até um anseio também, que eu não citei aqui, de uma consumação. Jó deseja, nas suas palavras anteriores, uma consumação que pudesse colocar ordem no mundo, que pudesse trazer justiça às iniquidades que são praticadas, e muitas vezes os malfeitores não respondem por ela, e Jó anseia o juízo de Deus. Mas, enfim, esses conceitos que são muito mais profundos do que os dos amigos, e que são excelentes, que são muito mais especiais do que aquilo que Elifaz, Bildade e Zofar falavam, esses conceitos vão encontrar sua personificação na Bíblia através da encarnação do Verbo, ou seja, da vinda do Senhor Jesus, que teria tido na própria figura de Jó um tipo de sua pessoa. Quer dizer, uma representação de um justo que sofre em um mundo de pecado e injustiça. O que é injustamente e que é injustamente acusado, injustamente escarnecido por homens impiedosos. Jesus também viveu isso. E Jó tipifica a pessoa de Jesus. No capítulo 27, que é o nosso texto de hoje, Jó dá continuidade à sua mais longa fala de todo o livro, como eu estou dizendo para os irmãos, e agora ele muda o tom da abordagem, mas a circunstância é a mesma. Quando nós falamos da consciência de Jó, da onipotência de Deus, conforme ele traz no capítulo 26, a soberania e a onipotência de Deus afirmadas, nós usamos o verso 2 do capítulo 27 para falar qual que é a circunstância. Qual que é a circunstância em que Jó tem consciência da soberania e do poder de Deus? A circunstância de amargura de alma. Mesmo o sofrimento não tirou dele essa consciência. E agora no capítulo 27, a condição, a circunstância é essa de amargura de alma. E Jó então vem falar de uma outra questão, de uma outra consciência que ele tem nessa circunstância que envolve a vida do nosso irmão que tanto sofreu, que é essa circunstância de amargura. E essa mudança no tom de abordagem não é acompanhada de uma mudança da circunstância, como eu disse. A circunstância ainda está ligada à amargura, mas aqui Jó vai fazer uma reafirmação da sua consciência de integridade, nesse capítulo 27. Integridade especialmente afirmada nos versículos 5 e 6. Longe de mim que eu vou dar razão para você, mas de jeito nenhum, verso 5. Até que eu expire, até que eu morra, eu nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Meus irmãos, na primeira exposição
do livro de Jó, o primeiro capítulo, eu falei sobre integridade na diversidade das circunstâncias. Lá atrás, no ano passado, se eu não me engano, quando começamos o livro de Jó. E eu mostrei que a integridade de Jó permanecia mesmo na diversidade das circunstâncias. Nos momentos de bonança, Jó era íntegro, mas também nos momentos de amargura, de sofrimento, ele manteve a sua integridade. Deus deu, Deus tomou. Recebemos o bem de Deus, não recebíamos o mal. E os versos lidos aqui, e recitados, repetidos agora 5 e 6, eles ressaltam essa integridade. A proposta de título para o capítulo 27 é consciência de integridade na amargura das circunstâncias. Amargura do verso 2 expressa, mas integridade, consciência de integridade expressas no verso 5 e 6. Mas, junto a essa integridade reafirmada, Jó estende também sua exposição, o seu discurso, relacionado, claro, ao modo íntegro que ele tem se portado, mas junto a isso, ele fala de uma ausência de esperança para o homem que não teme a Deus. É a segunda parte do capítulo 27. Se por vezes nós nos deparamos com muita esperança nas falas de Jó, como eu disse, esperança de um mediador, esperança de ressurreição, esperança de consumação, esperança de redenção, ele agora vem se colocar diante dos amigos, a partir do versículo 7 aqui do capítulo 27, demonstrando o contraste. Qual o contraste? É uma discussão acirrada e ele indiretamente está dizendo que ele tem mais esperança do que os seus inimigos, do que os seus acusadores, do que os seus perseguidores. Vocês estão aí me censurando, mas eu tenho muito mais esperança que vocês. E de fato, como eu tenho mostrado para os irmãos, as falas de Jó são muito mais especiais, profundas e nos remontam a esperanças maravilhosas. Que para alguém que não tem a Bíblia na mão, falar, como eu disse, de mediador, de ressurreição, é coisa muito especial. O Espírito de Deus está em Jó, está falando por meio de Jó, mesmo na sua dor. E o Espírito de Deus atua em nós. E comigo, diga-se de passagem, quando a coisa está complicada e a lenha está comendo no lombo, aí que eu vivo experiências profundas com Deus. A gente tem a oportunidade de viver algo especial de Deus, um cuidado de Deus, um crescimento em Deus, um fortalecimento em Deus, e Jó também tem sido o retrato disso nos seus momentos difíceis. Nos versos 1 e 2 aqui do capítulo 27, Jó vai falar da sua convicção em um Deus vivo. Veja, verso 2, tão certo como vive Deus, né? Ele tem uma convicção no Deus vivo e ele atribui a esse Deus a prerrogativa de ter lhe tirado o direito. Isso, e explico para os irmãos, refere-se ao fato de permitir que um sofrimento viesse sobre ele sem uma causa direta, sem ele ter feito nada que causasse todo aquele mal que lhe sobreveio e que lhe trouxe tanta amargura, como ele diz aí no verso 2. O sofrimento dele não está ligado a uma causa direta, mas está ligado a propósitos desconhecidos, como ele está afirmando. Ele diz, olha, eu conheço só o sussurro do trovão de Deus. Verso 14 do capítulo 26. Nos versos 3 a 6, Jó vai reafirmar sua consciência da sua inocência, bem como a retidão dos seus argumentos, ao contrário dos seus amigos, que não disseram que era reto a respeito de Deus. Jó 42, 7, os amigos não disseram que era reto. Mas Jó defende aqui a sua consciência. Veja verso 3, enquanto em mim tiver vida e o sopro de Deus no meu nariz, enquanto eu estiver vivo, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Isso que vocês estão falando é engano, vocês estão enganados sobre Deus. Depois a gente vai descobrir que estão mesmo. Estão diminuindo Deus a um conceito muito humano, muito irrelevante, naquela ideia do Deus que castiga, do Deus que vigia todo mundo. Deus é muito maior que isso. A graça, o amor, a benignidade, a bondade e a majestade de Deus ultrapassam muito o conceito dos seus amigos. Os versos 5 e 6, a gente já deu ênfase em que ele afirma a sua consciência de que não fez nada errado, não me arrependo do que eu fiz, e de fato ele tem motivos para isso. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Enquanto ele diz aqui, olha, eu não me arrependo por nenhum dia da minha vida, não quer dizer que ele é perfeito, de jeito nenhum.
Quer dizer que ele sabe que esse sofrimento que ele está vivendo não tem a ver com um pecado que ele tenha cometido, mas que tem a ver com questões que ele não sabe nem responder, e isso, claro, traz desconfortos, e é natural, ele é um ser humano. Então, essa convicção no Deus vivo, na incompreensão a respeito do seu modo de agir, essa consciência da sua inocência, bem como acerca da onipotência, da profundidade dos caminhos de Deus, que faz Jó ter esperança mesmo em meio à amargura e dor. Por quê? Esperança que ele vem falando em outras partes do seu discurso e que deveria existir também em cada um de nós que tememos o mesmo Deus de Jó, que é um Deus grandioso, que a gente não consegue entender e que por isso mesmo deve nos despertar a um temor, mesmo não compreendendo os seus caminhos. E nem devemos nos esforçar tanto para tentar entender tudo, mesmo com aqueles olhares sábios, sabe? Quando você fica caladinho, espera as coisas acontecer para você tentar entender lá na frente. Olha, tem coisas que você não vai entender nem lá na frente. Jó nunca soube que um dia o diabo foi lá falar com Deus. Jó nunca soube de muitas coisas que aconteceram na dimensão espiritual. E você não precisa saber. E eu só entendo que você teme um Deus que você não entende. Porque se você entender perfeitamente a Deus, que Deus é esse que você teme? Mas se ele é majestoso, se ele é infinito, se ele é grandioso, se ele ultrapassa a sua compreensão, ele é digno da sua adoração. Ele é digno do seu temor. E a partir do versículo 7, Jó vem mostrar que essa esperança que ele tem num Deus que ele não entende, essa esperança não existe para o ímpio que não teme a Deus, para o perverso que não teme a Deus. Inclusive os seus amigos que estão reduzindo Deus a um conceito muito pequeno, muito pequeno. E ele então diz no verso 7, olha, seja como perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como injusto. E ele está dizendo a vocês que estão me acusando que vocês sejam como perverso. Porque qual será, verso 8, a esperança do ímpio? Quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Meus irmãos, ao contrário de Jó, que levaria sua esperança para o túmulo, como ele disse anteriormente, olha, eu vou levar minha esperança até o túmulo, mesmo que não aconteça nada. A gente já viu ele dizendo isso nos estudos que nós temos feito. E essa esperança entraria na dimensão espiritual com ele. Esperança no Deus onipotente que ele temia mesmo sem compreender, como diz o capítulo 26. No qual ele tinha prazer exatamente por não compreendê-lo em sua grandeza e majestade. Isso, meus irmãos, não é o mesmo no que se refere ao homem que não teme a Deus. Porque ele não aprendeu a ter prazer no que realmente importa, que é o prazer em Deus. Suas fontes de prazer são efêmeras, conforme a gente vai ver aqui nos versos seguintes, e sobre os quais Jó anuncia nos versos 11 e 13. Ele fala, ensinar-vos-ei, verso 11, o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais vãs noções? Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês qual que é a realidade de vida daquele que não teme a Deus. E o que ele vai mostrar? Que tudo que você confia nessa vida, toda a riqueza que você constrói nessa vida, tudo que você amealha nessa vida, em termos de confiança em bens materiais, nada disso é garantia de nada e isso não é fonte de esperança segura. E Jó vai mostrar isso. Veja o verso 14. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada e a sua prole não se fartará de pão. Quer dizer, você pode juntar bens e os seus filhos se multiplicarem, mas olha, esse mundo é imprevisível. E o juízo, e a espada, e a morte alcançará os seus filhos do mesmo modo que alcançou um ímpio quando Deus arranca-lhe a vida. Verso de número 8. Quando lhe for cortada a vida, quando Deus arrancar a alma, quando ele morrer. E aí, aquilo que ele fez, primeiro ele não vai aproveitar, ele não tem prazer nem em Deus. Verso 10. Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso, invocará a Deus em todo o tempo. Ele vai desfrutar da eternidade, ele nem conhece Deus, porque ele não teme a Deus.
Ele pode viver uma tranquilidade nesse plano terreno, mas quando ele adentrar a eternidade, que é o que realmente importa, ele vai se encontrar com um desconhecido. E Jó está falando, não tem esperança para isso. Eu tenho esperança, estou sofrendo aqui, mas eu estou sofrendo porque eu creio num Deus onipotente que sabe o que está fazendo. Salmo 145, verso 17, Ju seu Senhor, 145, verso 47, se eu não me engano, a gente leu ontem na reunião de jovens. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Eu confio no que Deus está fazendo. Ele tem esperança. Agora o perverso não teme a Deus. E aí ele fala, no verso de número 15, sobre a efemeridade da vida, as incertezas do mundo, da realidade, dessa era presente, de onde não deveríamos colocar nossa esperança. Ele fala que os que ficarem da espada diante de uma revolta, diante de alguma circunstância em que podem ser levados à morte, assaltos, injustiças e tudo que envolve nessa vida, a peste os enterrará. Quantos foram enterrados? Mais de 600 mil foram enterrados pela peste. Porque esse mundo é um mundo de incertezas. Então, se você escapa da bala perdida no Rio de Janeiro, você enfrenta o vírus que te mata depois. E as suas viúvas estão chorando. Verso de número 15. E as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes, aqui as suas viúvas não chorarão no sentido de que a vida segue. A vida segue e não chorarão no aspecto de que vai ficar a lembrança para sempre. Não fica, não é assim que funciona a vida. As coisas passam. É no aspecto de Jó ressaltar a efemeridade da vida e que a nossa esperança não é nesse plano. Justos, ímpios, todos passarão. E aí é o que está o ponto. A esperança de Jó é no Deus eterno, que a gente conhece apenas as orlas dos seus caminhos, o sussurro do seu trovão. E ele segue dizendo que, o verso 16, se o perverso amontoar prata como pó, acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Quer dizer, há uma transposição de bens. Conheço pessoas, conheço os herdeiros, crentes de predecessores ímpios. Tios ímpios que não temiam a Deus, que acumularam riquezas, mas também não constituíram famílias. E de repente, o crente recebe ali uma herança que ele não trabalhou por ela. Mas Jó está ressaltando a efemeridade da vida e como é que as coisas são. A gente morre e o caixão não tem gaveta. Esse é o ponto. Então, a esperança do ímpio, a esperança do perverso, não há. Verso de número 8. Por qual será a esperança dele? Nós temos esperança na eternidade com Deus. Nós temos esperança na consumação de todas as coisas, na restauração de tudo. Agora, o ímpio, verso 18, ele edifica a sua casa como a da traça, e come a choça que o vigia... e como a choça que o vigia constrói. Verso 18, complicado, não sei explicar não. Verso 19, rico se deita com a sua riqueza, mas a traça no sentido de que a traça come aqui, as casas de barro, dentro dessa linha e tom de efemeridade. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Passageiro. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade arrebata. Leva tudo. Leva embora. Lá na minha cidade de Perdões, uma vez, resolveu cair uma tromba d'água lá na cidade. A cidade é pequena. Cidade que eu nasci, chama Perdões. Caiu uma tromba d'água e ela fez o favor de cair na cabeceira do ribeirão que corta a cidade. A cidade foi levada embora. A cidade foi levada embora. Presta atenção, a cidade foi levada embora numa noite. Eu deitei para dormir, morava num lugar mais alto um pouquinho. Quando eu acordei para ir trabalhar no outro dia, entrei no ônibus, estava em paz, estava tudo tranquilo e tal, estou indo trabalhar. Quando eu começo a passar no centro da cidade, não tem cidade. É sério, irmão, não tinha cidade. As lojas, os bens, os imóveis, os carros, foi tudo embora na calada da noite, enquanto a água caiu. Você está duvidando de mim? Vai lá no YouTube, Enchente de Perdões. Enchente de Perdões, Minas Gerais. Acabou tudo.
E aqui diz, veja, é como uma inundação, como uma tempestade que arrebata, no sentido de quê? Ressaltar a efemeridade da vida, onde está a confiança e a esperança do perverso. Verso 21, o vento oriental o leva e ele se vai, varre com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas, a saída o apupam com assobios. E assim ele vai embora e quando ele cai, quando acaba tudo, ainda se bate palma, bem feito, pelo que aconteceu. Jó não mudou o discurso. Jó não está falando que Deus pune os perversos. Jó não está falando que há justiça contra os perversos na terra. Jó está dizendo que aquele que não tem esperança, quando ele morre, quer dizer, quando lhe arranca a vida, tudo que ele deixou, tudo que ele constrói, tudo que se faz aqui vai embora. Tudo é passageiro e ilusão nessa vida. É bobagem ficar construindo impérios e riqueza. É bobagem ficar se preocupando demais com o que você vai deixar para os filhos e netos. Nada é certo. O pai faz, o filho come, o neto... Vocês não conhecem isso não? É só de Minas Gerais? Meu Deus do céu. O pai faz, o filho come, o neto... Poxa vida! Que decepção! O pai faz, o filho come, o neto passa fome. O Arthur conhece um outro. Como é que é, Arthur? Você lembra? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Tudo passa. Não adianta construir nada. Essa é a esperança do que não teme a Deus. Constrói suas riquezas com a esperança de que vai ficar. Eu estou preparando aqui algo para os meus filhos, para o meu neto. Nada é certo nessa vida. Morre pela espada, como diz aqui, hoje pela bala perdida, morre pela peste, coronavírus desgraçado. Vai embora. Precisamos focar no nosso temor ao Senhor, incutir nos nossos filhos e netos o temor do Senhor. Nós investimos muito mais tempo e energia em garantir aos nossos descendentes um patrimônio que lhes dê segurança, quando, na verdade, a verdadeira segurança que a gente pode deixar para um filho, para um neto, é a esperança em Deus. É a esperança que Jó tinha. Porque se tudo der errado, ele mantém a esperança, mesmo na amargura das circunstâncias. Eu quero partir para as conclusões e aplicações desse texto. A primeira aplicação que eu gostaria que pensássemos a respeito dessa passagem é de que não existe sono, cama e travesseiro mais perfeito que uma consciência tranquila. A mentira foi repetida, mas Jó não entrou nela. Jó manteve a sua integridade, a sua consciência de integridade, e isso ajudou muito Jó a perceber que havia equívocos na maneira como seus amigos estavam tratando Deus. Deus é bem mais profundo do que vocês estão propondo. É a resposta de Jó para esses caras. E essa convicção foi fruto da certeza que Jó tinha de não ter cometido pecado. Eu não me arrependo de nenhum dia da minha vida. E se eu não cometi pecado, tem algo a mais no meu sofrimento, que a gente não está sabendo. E assim também acontece com muito de nós. O que a Bíblia ensina é que nós não temos explicação para tudo e não teremos. Você passa por algumas coisas aí que vão ficar no mistério de Deus. Segunda questão que essa porção da palavra de Deus sobre a qual a gente está falando nessa manhã nos ajuda é no sentido de cumprir o papel de nos lembrar a respeito de que a esperança que nós temos em Deus não resume a essa vida. Ao contrário do que não tem temor a Deus, que tudo que constrói vai embora e não tem segurança em nada, a esperança que a gente tem em Deus não se resume a essa vida. E eu tenho insistido que os raciocínios de Jó são muito mais profundos do que os dos seus amigos, exatamente por isso. A esperança de Jó envolve conceitos muito mais excelentes do que simplesmente ter uma vida tranquila nesse mundo. Nesse capítulo, ele não somente reafirma a sua integridade em meio ao sofrimento, mas chama a atenção de uma vida tranquila e riqueza dos perversos nesse plano e que não passa de ilusão e que após a morte deles, nada disso tem valor. Quando Deus arrancar a alma deles. Verso 8. E a esperança? Bom, Jó está dizendo, a minha esperança está em Deus e não nesse plano. Em resumo, a principal lição que eu queria trazer para os irmãos ao lançar luz a este capítulo 27, a partir do seu contexto, como a gente está fazendo aqui, a partir de toda a Bíblia, é que pobre e miserável é aquele que vive de esperanças em relação a essa vida. Pobre e miserável. Os bens materiais e as riquezas que podem ser acumuladas nesse plano não valem de maneira alguma a esperança que se pode ter no Deus nosso Pai, que nos amou em Cristo Jesus, seu Filho,
que o verdadeiro e mais valioso tesouro encontrado no campo é Jesus Cristo, para o qual nós deixamos tudo, diz a parábola. O reino de Deus é como semelhante a um homem que achou um tesouro no campo. E as suas esperanças se voltam para esse tesouro. E por isso ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Não é isso que Jesus diz? Porque ele tirou as suas esperanças dos bens que ele tinha e colocou a esperança num outro lugar. E esse outro lugar é Jesus Cristo, que é o amor de Deus por nós. Vamos pedir ao Espírito Santo para, mais uma vez, restabelecer no nosso coração essa consciência de que mais do que uma vida tranquila, o que nós precisamos mesmo é da paz que só pode ser alcançada em Jesus Cristo. Amém.